Acompanhe comigo na tela, prosseguindo. Nós temos novas atitudes em relação à escrita. Tudo bem, eu sei que escrever não é um dom, certo? Que escrever pode ser algo que pode ser desenvolvido dentro da atividade escrita. Eu sei que requer trabalho duro e árduo, mas o que eu devo fazer então, se até então eu apresentava essas atitudes anteriores? Então aqui eu apresento, vestibulando, novas atitudes em relação à escrita. É imprescindível, guarde bem isso, o aluno ele tem a possibilidade de escrever todos os dias. Anotações de aula, diário, resumos de leitura, textos com suas opiniões acerca de acontecimentos, cartas, bilhetes, projetos, o que for. Comigo agora. Se você é aquele vestibulando que não tem um hábito de leitura, se você é aquele vestibulando que tem uma dificuldade imensa, mesmo que leia, de produzir um texto, vamos quebrar essa barreira? Eu dou uma sugestão. Comece a escrever e anotar suas ideias, tudo que você possa registrar, nem que seja uma aula expositiva, o resumo da matéria que você estudou de manhã e à tarde você está em casa revendo o que você já estudou pela manhã, avançando nos seus estudos, faça anotações, faça resumos. Ao ato, aluno, de você estar resumindo, escrevendo, contextualizando o seu conhecimento, você já vai quebrando a barreira de simplesmente abrir a boca e dizer, eu tenho dificuldade em escrever um texto. Não pense assim. Você não pode ser vencido por isso. Então, quebra essa barreira escrevendo. Leia e escreva. Nem que seja uma palavra, uma frase. No outro dia você está escrevendo um parágrafo inteiro. No outro você vai voltar a escrever simplesmente uma linha. E aí você vai avançando, regride um pouco, avança novamente, porque nós somos mortais, né? Nós somos aí seres humanos mortais, temos os nossos defeitos e falhas e não temos que estar evoluindo o tempo todo. Então escreva uma linha, escreva um parágrafo, volta a escrever uma linha, volta a escrever um parágrafo e daqui a pouco o ato de escrever já faz parte do meu dia a dia. De novo na tela, nós temos o item B. Acreditar que você pode, né, escrever bem, está melhorando e que vai chegar lá, impulsiona o aperfeiçoamento. Se você não acreditar em você, vestibulando, olha o item B, acreditar que você pode. Se você não acreditar que você pode, você está certo. Se você acreditar que você não pode, você também está certo. Você está certo, vestibulando, em tudo aquilo que você colocar na sua cabeça que você deve fazer. Se você internalizar que eu vou conseguir produzir esse texto, talvez você não consiga produzi-lo imediatamente, talvez você não consiga produzi-lo no outro dia, mas ao longo desse trabalho, essa atividade mental, ao longo dos seus registros, né, diários, você vai conseguir aperfeiçoar o seu ato de escrever. O item C na tela, veja, ser automotivo, deixar a preguiça de lado e se esforçar. Por mais que não tenha vontade, por mais que apareça aí outras coisas interessantes, estudar uma outra matéria, certo? Mas pare, pense na sua aprovação, deixe de lado. Por mais que seja doloroso para alguém escrever um parágrafo, uma linha, uma ideia, mas externe, registre. O registro, ele faz com que você tenha a capacidade de analisar o que você escreveu. Seja automotivo. Dia a dia vá vencendo barreiras, entre no automático, vá escrevendo, evoluindo. Acompanhe comigo, item D, querer saber muito mais e mais profundamente as questões. Não se pode ficar satisfeito com dicas isoladas e fragmentadas. Aqui comigo na tela. Então, mais uma vez a questão do aprofundamento. Como é que você vai escrever uma introdução que deve ser contextualizada, que deve abordar o tema, que deve delimitar esse próprio tema que é a tese. A proposta da redação do vestibular da UFRN sempre gira em torno de uma problematização, ou seja, é um texto conflituoso do ponto de vista de ideias. Então você deve ler. Deve ler e deve escrever para você ter a capacidade ímpar de poder aprofundar. Não adianta, eu posso aqui passar, cara, vestibulando, infinitas, né, noções de texto voltados para tipos de argumento, tipos de introduções, tudo isso é válido. Mais válido ainda é a sua ideia. Como você consegue montá-la, como você consegue justificá-la, dividir o seu parágrafo aprofundando. Primeira parte do parágrafo, você simplesmente vai fazer uma declaração inicial, é o tão famoso e famigerado tópico frasal. Então você vai registrar a sua ideia na primeira parte do seu parágrafo, depois você vai aprofundar, você vai discutir, você vai discorrer, problematizar sobre o que você declarou. Isso é progressão. Isso é progressão textual. Se for abordado dentro do ponto de vista do tema, isso é progressão temática. Você está mantendo a mesma orientação argumentativa.
Você simplesmente, vestibulando, não permite que a banca, ao corrigir o seu texto, simplesmente tire ponto seu por causa da falta da orientação, falta de manutenção da orientação argumentativa, simplesmente por falta de coesão e coerência textuais. Então, é imprescindível dominar e ter essa capacidade aqui para frente de poder aprofundar e finalizar o seu parágrafo, logicamente, com uma avaliação daquela declaração que você fez, do aprofundamento que você desempenhou, desenvolvendo o seu parágrafo e, ao final, fazendo justamente uma avaliação daquela ideia contida naquele parágrafo. E isso você vai concluir o seu parágrafo, você vai concluir a sua ideia. Sua ideia simplesmente ela teve início, meio e fim. É o que a universidade quer. A universidade quer alunos que eles consigam escrever textos que tenham uma continuidade, que sejam textos simples, mas são os textos simples que podem ser lidos e entendidos, que vale mais ponto à universidade. Só para você, vestibulando, ter a noção que isso é verdade, há 2 anos atrás, a média do vestibular da UFRN foi de simplesmente 5,9. Isso não é nem média, muitas vezes aplicadas em escolas para aprovar um aluno. O ano passado, a Comperv divulgou um dado que foi alarmante. A média no vestibular, com aí 27, 28 mil alunos inscritos, em termos de redação, foi 4,7. Uma média muito baixa. O que está acontecendo? Já que é o artigo de opinião e o texto dissertativo que está sendo trabalhado. O artigo de opinião e a carta argumentativa, ou os subgêneros da carta, como a carta aberta, que foi cobrada no ano passado. Então, o aluno ele tem que se dedicar à introdução do seu texto, contextualizar, se for devido, de acordo com o gênero, e aprofundar a discussão do desenvolvimento. Lembrando que todo esse trabalho, toda essa tarefa, ela passa impreterivelmente pelo desenvolvimento do seu parágrafo, parte a parte. Ok, vestibulando? Acompanhe, então, na tela, por favor. Item E. Considerar a escrita como uma habilidade importante para o nosso sucesso profissional. F. Reconhecer que, pela escrita, participamos mais do mundo. E o item G. Ler muito. Ler diversos tipos de textos. Ler melhora a cada dia. Né? Então, eu quero, vestibulando aqui comigo, eu quero que você veja que nesse ponto, o reconhecimento do item da escrita, a habilidade de escrever, deve ser aprofundado por você. Leia. Leia de tudo. Leia de tudo possível, mas tenha senso crítico para avaliar e saber exatamente o que é necessário, o que você aproveita, o que é plausível para você usar dentro do seu texto ou dentro das confecções, né, das suas ideias. Avançando, nós temos agora, aqui eu trago uma bibliografia simples, vamos agora, vestibulando, trabalhar com a noção, um pouquinho com a noção, vamos aprofundar a noção de texto.